Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas, tudo bem? Espero que todos estejam bem diante de todas essas eventualidades que nós estamos passando em função dessa epidemia do coronavírus, né? Como é de conhecimento de todos, nessas 2 semanas as nossas atividades serão à distância e a gente está testando aí formas e mecanismos, né, para que a gente continue compartilhando os nossos saberes e os conhecimentos da nossa disciplina. Nesse vídeo eu vou apresentar algumas considerações, farei algumas considerações acerca do contexto histórico no qual Maquiavel viveu e também falarei um pouquinho sobre as influências ideológicas que este pensador acabou tendo, né, no transcorrer da sua produção, né, da sua formação e da constituição dele enquanto teórico. Na verdade, essa discussão a gente acabou fazendo, ainda que en passant, no último encontro. E aí, para a gente continuar a nossa discussão, eu achei oportuno a gente voltar nesse ponto para a gente dar continuidade aí na análise da teoria desse autor, que é o Maquiavel. Conforme foi trabalhado em sala de aula, Nicolau Maquiavel nasceu em 1469 e morreu em 1527. Esse autor ele se constituiu enquanto teórico na República de Florença, né? À época, a Itália ainda não era um país unificado, ainda não era uma nação, né, com poder centralizado. A Península Itálica, conforme eu mostrei para vocês nos slides, né, que a gente trabalhou, e eu também estou reenviando via Drive, né, a Península Itálica ainda não era uma nação instituída, né, esse território era dividido em 5 unidades, né? Mais ao sul havia o Reino de Nápoles. No centro da Península Itálica existiam os estados papais, em que o Papa, além de ser a referência, né, a autoridade religiosa, ele também era o gestor político, né, ele era o chefe desses estados, mas ao centro-norte ficavam um pouquinho abaixo, né, a República de Florença, que era a pátria do Maquiavel, mais acima a República de Veneza e mais no extremo norte havia o Ducado de Milão. Portanto, o poder, nesse momento no qual Maquiavel viveu, o poder político estava descentralizado e havia também uma fragmentação territorial. 5 territórios, né, portanto, com configurações políticas muito distintas, né? Pelo que eu acabei de mencionar, nós tínhamos então duas monarquias, né? Ao sul o Reino de Nápoles, mais ao extremo norte o Ducado de Milão, 2 repúblicas, no caso a República de Florença e a República de Veneza, e os reinos e os estados papais. Fragmentação territorial, descentralização do poder político. Somados a essas 2 características, nós vamos observar que em cada uma dessas unidades havia disputas pelo poder, também havia guerras entre essas unidades, né, conflitos armados, conflitos abertos e em alguns momentos não tão abertos, né, entre essas unidades na Península Itálica e também conflitos entre a Península Itálica e o resto da Europa, né? Enfim, por conta de todas essas questões que eu estou apresentando, nós vamos observar que o Maquiavel ele viveu no momento de grande instabilidade política, né? Por conta da fragmentação territorial, por conta da não unificação do poder e dessas disputas internas e externas
na Península Itálica. Isso é uma questão importante para a gente entender a obra desse autor, esse momento histórico, esse cenário no qual ele viveu. Além disso, um outro ponto que a gente trabalhou em sala de aula, que é de extrema relevância a gente retomar, né, é justamente a vinculação ideológica que havia entre Nicolau Maquiavel e o Renascimento. Maquiavel foi um autor, foi um pensador que fez parte do movimento renascentista. O movimento renascentista, ele se constituiu entre praticamente, os anos de 1450 e 1550 na Península Itálica. Ele surgiu na República de Florença, que era a pátria do Maquiavel, se estendeu por toda a Península Itálica e depois para outras regiões da Europa. O movimento renascentista, ele defendeu a retomada dos valores, da visão de mundo que foi difundida, disseminada no período da Idade Antiga, principalmente na Grécia e em Roma. O próprio nome Renascimento já traz essa informação. Vamos ressurgir, vamos reflorescer, reatualizar os valores da cultura greco-romana, em contraposição os valores que foram difundidos durante a Idade Média. Enfim, então a gente pode considerar o seguinte, que o movimento renascentista foi um movimento que se contrapôs diretamente à visão de mundo da Igreja Católica, que era caracterizada por uma perspectiva teocêntrica do mundo, a ideia de que Deus é o centro do mundo. Vimos também nas aulas que, por conta da defesa dessa ideia, a Igreja Católica ela impôs uma dominação objetiva e uma dominação subjetiva durante todo o transcorrer do medievo. O movimento renascentista do qual Maquiavel integrou, participou, foi um movimento que vai questionar esse poder, essa dominação da Igreja Católica. E ao reflorescer, ao ressurgir a cultura greco-romana, esse movimento vai defender a razão, o conhecimento racional como uma possibilidade de explicar o mundo, e a autonomia do indivíduo. Duas ideias muito importantes na difusão de uma visão antropocêntrica do mundo, que é a visão que vai ser propagada pelo movimento renascentista. Por que é importante falar sobre o Renascimento? Por que é importante trazer essas informações acerca do contexto histórico no qual Maquiavel viveu? Conforme eu estou frisando, isso é importantíssimo, Maquiavel foi um renascentista e ele vai trazer essas informações do Renascimento para pensar a política, para pensar a relação dos homens com a política. E uma das defesas mais importantes dele nessa perspectiva vai ser a ideia de que a política ela deve ser pensada como uma esfera destituída da religião. A política enquanto uma esfera feita, um espaço produzido, feito por homens. A política enquanto o espaço das paixões humanas, é o espaço em que os indivíduos vão apresentar, vão defender, vão brigar pelos seus interesses. Ok? Então, nesse vídeo, eu quis só retomar os últimos temas que nós trabalhamos em sala de aula, que é a discussão sobre o cenário no qual Maquiavel viveu. Maquiavel viveu num momento de grande instabilidade política, decorrente da fragmentação territorial e da não unificação do poder político. E também a gente não pode deixar de mencionar que Maquiavel foi um autor, um expoente do Renascimento. Ele vai trazer para sua obra, ele vai trazer para suas reflexões algumas ideias que estavam sendo disseminadas por esse movimento tão importante na nossa história, que envolveu a ciência, que envolveu a filosofia,
que envolveu todas as outras expressões culturais, ok? Nos slides que eu postei para vocês, né, eu indiquei alguns quadros, né? A história da arte ela é muito interessante para a gente pensar político, eu tenho falado muito isso em sala de aula, né? Eu coloquei algumas referências na arquitetura, enfim, só para vocês terem uma ideia, né? De como rico foi esse movimento e da importância de Maquiavel dentro desse movimento, ok? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, né, para que vocês compreendam esse cenário. Postarei outros vídeos, né, conforme eu falei, essas semanas a gente vai tentar se conectar a partir dessas ferramentas. Vocês me desculpem aí o cenário, me desculpem a dificuldade aí com os recursos materiais aí para um vídeo, mas enfim, é uma eventualidade e a ideia é a gente fazer com que a aprendizagem continue sendo prazerosa, né? E que a gente continue mantendo esse vínculo, né? Que a gente tem construído em sala de aula, né? Que tem sido muito rico, as aulas têm sido muito interessantes e, enfim, né? Daqui a pouco eu vou postar outros vídeos falando sobre o método de Maquiavel, sobre a ideia do político virtuoso, né? Algumas discussões importantes para vocês desenvolverem o estudo dirigido, que também depois eu vou desenvolver mais. Ok, galera? Então, fiquem bem. Tamo junto. Tchau.